A Bíblia Sagrada, ela não recomenda o silêncio quando há problemas ou pecados, né? Ou quando há problemas ou pecados. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela não recomenda a gente ficar em silêncio, se ocultar ou guardar aquilo só para a gente. Então, diante de um pecado, diante de um problema na família, ou até mesmo com a gente mesmo, nós temos que procurar a ajuda, né, ajuda com Deus, com as pessoas, e para que a gente possa resolver esses dilemas que às vezes trazem grandes problemas para a nossa vida. Então, o capítulo 18, versículo 15, diz assim: se teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Esse verbo que aparece aí em Mateus, capítulo 18, versículo 15, esse verbo mostra-lhe, ele pode ser traduzido como trazer luz, tá? Trazer luz, ou seja, é a ideia de algo que está no escuro, a ideia de algo que está ali encoberto, e aí essa ideia de mostra-lhe é trazer a luz, né? Trazer a luz, expor, mostrar o erro, né? Colocar para fora, né? Colocar para fora. Então, e aí a gente vê esse verbo, mostra-lhe, que tem esse de trazer a luz, expor ou mostrar a falta ou o erro. E tem outro verbo que nós encontramos aí, convencer alguém de sua falta ou erro, né? Vai mostrar-lhe, ou seja, implica uma atitude, um movimento em direção ao ofensor. Aqui um ponto muito importante para a gente pensar logo desde o início aqui. Quando nós somos ofendidos, nós queremos que a pessoa que nos ofendeu venha até nós, nos pedir perdão, e assim a gente dá o perdão para essa pessoa. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o ofendido tem que ir até aquele que o ofendeu, dar o perdão. Né? Olha assim, isso aqui é muito importante, irmão. Olha só. Repetindo aqui, né? Quando nós somos ofendidos, nós queremos que a pessoa que nos ofendeu venha até nós, pedir perdão para a gente, e a gente dá o perdão para essa pessoa. Mas esse texto, ele nos mostra que é nós, o ofendido, que temos que ir até a pessoa, né? Ou seja, trazer à luz, expor, né? Ou seja, tentar convencer que aquela pessoa está errada, né? Para assim haver uma reconciliação, né? Então, é um movimento. E aí, a parte final do versículo 18, o verbo ganhar. Esse verbo aí, irmão, é poupar alguém de um dano. Ó, olha só, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós. E aí você, um movimento em direção a essa pessoa, e você traz à luz aquele assunto. E aí, olha só, esse verbo, essa palavra ganhar aí, quer dizer, se você ganhar, você de um prejuízo, né? Se essa pessoa ela for convencida de que ela está errada e haver a reconciliação, ela vai ser, tanto a gente como a outra pessoa, ela vai ser poupada de um prejuízo, né? De um prejuízo. Então vamos lá para o primeiro ponto aqui para a gente resolver um conflito, né? Qual é a regra aqui? Qual é a regra aqui, irmãos? Quando tem um conflito, né? Não só dentro do marido com a mulher, mas isso aqui se aplica por qualquer circunstância onde tem um conflito. Primeira regra, ó. Se o irmão pecar contra você, vá a ele particularmente para que a pessoa fique frente a frente com a sua... Ó. Primeiro ponto, para resolver o conflito. O primeiro passo para resolver o conflito. Você não tem que chamar a mãe, você não tem que chamar o pai, você não tem que chamar o pastor, você não tem que chamar o vizinho, você não tem que chamar o ciclano, o beltrano. O texto está dizendo que nós temos que ir a sós até a pessoa que nos ofendeu, ficar frente a frente com a pessoa, né?
Ficar frente a frente com a pessoa e colocar na frente da pessoa, ou seja, expor, trazer à luz aquele problema, aquele fato. Entendeu? Aquele fato, tá? Tem uma expressão que nós falamos muito, é o sentido de lavar a roupa suja, né? Então, mostrar-lhe o erro. Então, primeiro, tome a iniciativa para resolver o problema de forma particular. É como tirar a sujeira do quarto de uma vez. Seja específico, converse olhando olho no olho e se acertem. Não espalhe para ninguém. Não fale com outras pessoas. Fala só você e quem te ofendeu, ou quem foi ofendido por você. Isso é um sinal de grande maturidade. Se resolveu, acabou o conflito. Então, o primeiro passo aqui para resolver o conflito, não devemos divulgar esse assunto com a pessoa, tá? Com a pessoa. Pastor, mas se não conseguimos resolver esse problema só eu e minha esposa, ou sou eu e a pessoa que eu ofendi, qual é o segundo passo? O segundo passo está aqui no versículo 16, ó. Mas se não ouvir, ó, se não atentar, se não atinar para as palavras, leve com você uma ou duas pessoas, tá? Para fazer o que manda as Escrituras, tá? Para que manda a Escritura. Então, porém, se o conflito persistir, tente novamente com uma ou duas pessoas que são testemunhas do que aconteceu. Primeiro passo para resolver o problema é de forma particular. Se essa pessoa ela não ouviu, se ela não quis resolver o problema, qual é o segundo passo? Testemunha do fato, né, o que pode ajudar a resolver aquele problema, e vá até a pessoa e tente resolver esse problema. Esse é o segundo passo, né? Então, acabou o conflito. Se não resolveu, pastor, no terceiro ponto, aí você vai, no segundo ponto, aí você vai para o terceiro passo. O terceiro passo no versículo 17, ó. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então, aqui, levando o contexto do texto, aqui levar ao conselho, né? Levar as pessoas sábias para tentar resolver. Aqui é você procurar ajuda, né? Eu sempre digo, e às vezes a gente só procura alguém para ajudar a gente no nosso casamento quando a gente descobre um problema, né? Mas a gente pode ter, principalmente casais novos que estão iniciando, podem ser aconselhados por outros casais que já são maduros, que já têm um bom tempo de convivência, né? Que já experimentaram muitas batalhas, muito conflito dentro do casamento e já resolveram. Então, isso é no sentido daqui, aplicando aqui para a nossa família, né? Se houve um problema dentro do casamento, primeiro tenta resolver marido e mulher. Se não resolveu, chame duas pessoas para ir lá para tentar ajudar a resolver esse problema. Se não resolveu no segundo passo, agora você vai ter que buscar auxílio, né? Buscar auxílio para tentar resolver esse fato, tá? Para ter esse fato. E aí a gente continua aqui, dentro de Mateus. Porém, se o conflito persistir, mesmo diante da testemunha, leve o assunto para a igreja, a liderança, pois as autoridades. Aqui está o passo no qual a maioria das pessoas erram. Geralmente, o assunto é levado para a liderança da igreja ou demais autoridades antes dos anteriores, né? Geralmente, quando há um conflito dentro de casa, muitas das vezes, uma das pessoas leva logo esse assunto para outras pessoas, né? Leva para a mãe. Esse não é o correto. O correto é, primeiramente, tentar resolver esse assunto de forma particular. Tá? E aí, irmãos, a gente viu aí como resolver esse problema, né? E aí nós temos que lembrar um ponto importante aqui sobre as nossas esposas. Lá em Provérbios 18, 22, diz assim:
O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Tá? Isso aqui é importante, um ponto importante. A esposa, ela é um presente de Deus. Ela vale mais do que riquezas. A mulher que Deus nos dá é uma companheira de jornada e não uma concorrente na relação. Tá? Ela é uma companheira de jornada e não uma concorrente na relação. Tá? Ou seja, o fato de... tem algumas versões que falam assim que ela é uma auxiliadora, né? Ela é uma auxiliadora. É a ideia de estar andando juntos, no mesmo pensamento, no mesmo raciocínio, né? E esse sentido. É uma intercessora amável e não uma acusadora implacável, né? É uma conselheira sábia e não uma perturbadora de alma, né? Então a gente fala muitas vezes aqui, muito da mulher, mas também muitas vezes também nós podemos, como marido, não ser um companheiro e ser um concorrente na relação, né? Muitas vezes não podemos ser também não uma pessoa que intercede, mas sim uma pessoa, um acusador implacável. Nós podemos também não ser um bom conselheiro e também ser um perturbador da vida ou da vida da nossa esposa, né? Então, Provérbios nos fala, Provérbio 18, 22 diz que o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. Provérbios 27, 15 diz assim: a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Ó, aqui já faz um contraponto, né? Ao contrário da mulher virtuosa que nós vemos lá em Provérbios 31, aqui vem um contraponto, que a esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. Isso é Provérbios 27, 15. Então a mulher rixosa é aquela que briga por qualquer coisa e está sempre buscando discutir, confrontar e não está satisfeito com nada, está sempre de mau humor. E aí ninguém tolera uma relação assim, né? Ninguém tolera uma relação assim. Nós também, como marido, podemos ser também essas pessoas, né? Pessoas, um homem rixoso, um homem briguento, né? Então, e nós também, usando aqui do outro lado aqui, assim como a esposa briguenta é como um gotejar constante num dia de chuvoso, o homem também rixoso, né? Um homem áspero, ele pode também ser como um gotejar de chuva num dia de chuva, tá? Então nós temos que observar também esses conselhos de Provérbios, né? Continuando aqui em conselhos de Provérbios, Provérbios 5, 18 diz assim: alegre-se com a esposa da sua juventude, né? Alegre-se com a esposa da sua juventude. E Provérbios 6, 34 diz assim: porque o marido traído ficará furioso, dominado pelo ciúme, e fará qualquer coisa para se vingar. Então, dois conselhos que Provérbios nos concede aqui é alegrar-se com nossa esposa, e outro é fugir também do adultério, tá? Então, vamos recapitular aqui para a gente caminhar, para a gente fechar o nosso pensamento aqui. Se a gente detectar dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento, um problema, qual é o primeiro passo, pastor? Marido e mulher sentem e tentem resolver esse problema, expor o assunto, trazer à luz o assunto, resolver ambos. Se não conseguiram resolver sozinho, um ou outro vai ter que chamar duas testemunhas que sabem daquele assunto e para tentar convencer de quem está errado, para tentar se reconciliar. Não resolveu, vai para o terceiro passo. O terceiro passo é buscar ajuda com a liderança da igreja, com outras pessoas que são sábias, que vão ajudar a resolver aquele problema. E aí nós temos que lembrar o seguinte, seguindo aqui o raciocínio de Provérbios, né? Que a nossa esposa, ela é um presente de Deus, ela é uma companheira de jornada e não uma concorrente de relação, ela é uma intercessora amável e não uma acusadora implacável. Nós temos que, ou seja, a mulher, ela não pode ser uma mulher briguenta, né? Porque ela se tornará como um gotejar constante num dia de chuva. Nós temos que se alegrar com a nossa esposa e também nós temos que fugir também do adultério.
E aí, nós fechamos aqui com um ponto chamado críticas, né? Um ponto chamado crítica. Olha só. A mulher não pode viver criticando o marido perante as outras pessoas e até entre amigos. É destrutivo para a confiança e o respeito mútuo. Tá, irmãos? Isso aqui é um conselho, tá? Que a maioria dos estudiosos sobre aconselhamento pastoral e aconselhamento também de casais, eles aconselham nem o marido e nem a mulher na frente das pessoas e nem a esposa criticar o marido na frente das pessoas, tá? Isso aqui não cabe bem, ok? Um autor chamado Tim, ele diz assim: nunca cometa as falhas. Nunca comente as falhas, fraquezas ou deficiências de seu companheiro perante outras pessoas. Jamais critique seus amigos, jamais critique perante seus amigos ou perante o seu marido ou sua esposa. Esse autor aqui, ele fala que nunca devemos comentar as falhas e as fraquezas e as deficiências tanto da esposa quanto do marido na frente das pessoas. Tá? Não devemos fazer isso. Eu lembro de uma frase de um irmão de uma certa vez, que ele falou que nós temos que defender as nossas esposas em público, né? Seja em qualquer situação, nós temos que defender. E é essa situação que esse autor diz assim, que nunca devemos comentar as falhas, as fraquezas e as deficiências da nossa esposa, ou a esposa comentar as falhas e as deficiências, as fraquezas do marido diante das pessoas. E o pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, diz assim: os homens devem ser cuidadosos com o que falam à esposa. A língua tem o poder de dar a vida e também de matar, segundo o Provérbios 18, 21. Com ela, edificamos ou destruímos a relação conjugal. Né? Muitas mulheres perdem o encanto com a relação conjugal porque foram humilhadas com comentários indelicados, palavras ferinas e gestos deselegantes de seu marido. Muitos homens são como Nabal, duros no trato, tá? Então, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta que os homens devem ser cuidadosos com o que falam à esposa, né? Que ele fala que muitas mulheres perdem o encanto com a relação conjugal porque foram humilhadas com comentários delicados, palavras ferinas e gestos deselegantes, né? E também, isso também se aplica também, nós podemos fazer isso com nossas esposas também podem fazer isso com a gente muitas vezes, palavras que vão nos ferir também, tá? Seguindo aqui o pensamento também do pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala aqui, comparar sua mulher com outras mulheres. Ninguém gosta de ser comparado. Somos uma pessoa e amassa a emoção da pessoa. Nunca também devemos comparar a nossa esposa com outras pessoas. Ela é única, tá? Ela é única. E o marido também é único. Criticar a pessoa perto de outras pessoas, isso que a gente já comentou anteriormente. Há marido tão insensível que, além de tecer críticas da esposa, ainda expõe a vexame público. Tratar a esposa com rispidez. A palavra dura suscita a ira e destrói o romantismo. Uma mulher perde o interesse sexual por um homem que trata com desdém. Nada destrói mais o romantismo do que palavras duras, tá? Então, irmãos, esses são alguns dos conselhos que nós temos que para tentar amenizar, né, equilibrar problemas dentro do nosso casamento, tá? E aí, por último aqui, nós temos que focar um ponto importante aqui, ó. Falando agora, a gente pega esses dois indivíduos e nós tentamos aqui canalizar a visão agora para os filhos, né? Um ponto interessante, irmãos, que tem pais que são muito bons no sentido de gerenciar a sua empresa, de gerenciar o seu negócio,
de serem bons profissionais, mas dentro de casa tem. Eu repito novamente aqui, a tecnologia ela não pode substituir o amor do pai, o abraço do pai, o abraço da mãe. A tecnologia não pode substituir o carinho do pai e o carinho da mãe pelos filhos. Muitos pais colocam smartphones, né, celulares de última geração na mão dos filhos, pensando que aquilo vai substituir, né, o amor. Quanto o cuidado que o marido tem que ter pela esposa, a esposa tem que ter também pelo marido, ou seja, ambos têm que zelar um pelos outros. E os dois têm que zelar pelos filhos que têm, né? E aí eu concluo com uma frase aqui de Agostinho de Hipona. Ele disse assim, Agostinho de Hipona disse assim, que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para comandá-lo, né? E nem tirou a da costela para estar do seu lado, né? O Agostinho de Hipona diz assim, Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para